Olá, no ar mais um Espaço Livre. No programa de hoje vamos falar sobre câncer de colo do útero, que é o terceiro mais comum em mulheres aqui no Brasil. Associado ao HPV, o país deve registrar mais de 16 mil casos da doença somente este ano. São quase 45 novos casos por dia. Nossa convidada é a doutora Lilian Arruda, oncologista do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Bem-vinda ao programa, doutora. Olá, Carol. Agradeço o convite. Doutora, por que esse câncer ainda é tão comum aqui no Brasil? Carol, antes de responder essa sua pergunta, eu vou colocar o Brasil no panorama mundial, tá? Então, o câncer de colo de útero, ele é também no mundo inteiro o terceiro mais prevalente entre as mulheres, tá? Se pegar nos Estados Unidos, também, ele é o terceiro mais prevalente. O Brasil se comporta, então, como o restante do mundo. Se a gente analisar o número do país inteiro, ele é o terceiro colocado aqui no Brasil. Mas se a gente for observar por regiões, a gente vê que a distribuição ela é mais delicada. Na região sul e sudeste, ele ocupa a quarta posição. Centro-Oeste e Nordeste, ele está na segunda posição, perdendo apenas para mama. E na região Norte, ele está em primeiro lugar. Então, numa média geral do país, é que ele ocupa o terceiro lugar na incidência e na prevalência desse tipo de câncer. E por que a gente tem a associar que a gente não tem uma expansão adequada do programa de rastreio do câncer de colo de útero, né? Você acredita que é justamente por isso que a região norte está em primeiro lugar? Sim, de maneira inquestionável. A incidência do câncer, ela está associada à infecção pelo vírus HPV e com o método de rastreio a gente tem como fazer o diagnóstico precoce de lesões pré-cancerígenas. E as pessoas com HPV têm mais chances, então, de desenvolver o câncer de colo do útero? Tem, Carol. O HPV, ele está relacionado a mais de 99% dos casos de câncer de colo de útero. Então, é uma doença realmente intimamente relacionada à infecção. A gente tem mais de 200 tipos de HPV relatados, aí já descritos na literatura, e desses a gente reconhece os grupos de alto risco de desenvolver o câncer de colo de útero e os de baixo risco. Os de baixo risco, eles vão desenvolver lesões benignas, as verrugas genitais. Já os de alto risco, eles são mais agressivos, eles vão desenvolver o câncer de colo de útero. E quais são os primeiros sintomas do HPV, doutora? Carol, infelizmente, para a infecção, ela é assintomática, tá? Então, a gente não tem um tratamento direcionado para a infecção de HPV. A maioria das mulheres, ela consegue eliminar o vírus, é um processo, é um fenômeno que a gente chama de clareamento do HPV, e já algumas mulheres, elas ficarão, homens também, né? Eles ficarão infectados a longo prazo. Essas são as pessoas que estarão mais suscetíveis a desenvolver o câncer de colo de útero. Para você ter sintomas da doença mesmo, do câncer de colo de útero, a doença, infelizmente, já vai se apresentar de maneira mais avançada. Mas eu acho que a sua pergunta é com relação à infecção pelo HPV, não é isso? Ela é uma doença, é uma infecção assintomática. E no caso das mulheres que têm HPV com verrugas, elas aparecem logo no início da doença ou demoram um pouco? Não, demora. A doença é bastante indolente. Agora, como eu estava te pontuando, a gente tem os grupos de baixo risco, então nem sempre verrugas genitais quer dizer que aquilo vai se transformar num câncer no futuro. Ele pode ficar só com uma lesão benigna mesmo, mas essas mulheres, elas têm chance de estar infectada também pelo vírus de alto risco. Ela está infectada pelo de baixo risco, que levou às verrugas, e pode estar infectada também pelo de alto risco, que vai levar ao câncer de colo de útero. A gente pode considerar o HPV nas mulheres mais grave do que nos homens? Podemos, porque nos homens o HPV, ele também vai levar a verrugas genitais e até o câncer de pênis também. Só que a inspeção é mais fácil, né? Então, o homem detecta facilmente a verruga ou a lesão no pênis. A mulher precisa ir ao seu ginecologista para que você tenha a visão, o exame do seu colo do útero, né?
Doutora, quais são os tratamentos, né, para o HPV e quanto tempo geralmente eles duram? Então, Carol, para infecção pelo vírus, como eu falei, a gente não tem tratamento. Então, a gente tem métodos hoje em dia de detecção do HPV e a gente acompanha de perto aquela mulher que a gente sabe que tem a infecção por HPV de alto risco. Mas para o vírus não tem tratamento. E no caso das mulheres que estão com vírus, já estão infectadas e já tem a verruga, já começa a aparecer alguns sinais que ele está um pouco mais sério. Então, daí a gente tem algumas opções e elas vão estar relacionadas, o tipo de tratamento que a gente vai escolher ao quão avançado esse tumor está ou essa lesão está. Lesões bem iniciais, pré-cancerígenas, elas são tratadas com a exérese pequena, com pequenos procedimentos cirúrgicos. E quando diagnosticado precocemente, a gente está falando de cura próxima a 100% mesmo. A grande maioria vai ser curada. Doutora, falando sobre a prevenção agora, né? A gente tem aí o uso de camisinhas, né? Que elas são utilizadas para evitar todos os tipos de doenças sexualmente transmissíveis, mas a gente também tem uma vacina que está disponível no SUS. Ela está acessível para todas as pessoas? Sim, ela é acessível. A vacina que a gente tem aqui, ela é a quadrivalente. Ela protege, né? Ela fornece uma proteção contra 2 tipos de HPV de baixo risco, que são mais relacionados às verrugas genitais, o 6 e o 11, e contra os 2 principais tipos de HPV de alto risco, que são o 16 e o 18. Então, o 16 e o 18 sozinhos, eles correspondem a 70% dos casos de câncer de colo de útero. Então, muito bem lembrado, a gente tem que vacinar as meninas e os meninos, mas a gente tem que lembrar que a gente está protegendo aí cerca de 70%. Então, o fato de estar vacinado em nada vai fazer com que esse menino ou essa menina não venha aderir ao uso do preservativo, né? A indicação da vacinação são para as meninas dos 9 aos 14 anos, os meninos dos 11 aos 13. Depois dessa idade não adianta tomar, não tem muito... O programa preconiza essa faixa etária. Mas se alguém quiser tomar... que tiver uma idade, não é recomendado. Não na rede pública. Não na rede pública, né? E, doutora, você falou dos meninos, né? Que é importante eles tomarem também. A vacina, ela tem eficácia igual, tanto em mulher quanto em homem? Sim, a vacina vai proteger da infecção, tanto as meninas quanto os meninos. O impacto da vacinação a gente vai conhecer mais no futuro, né? Quando a gente tiver já a geração toda vacinada. E, segundo uma pesquisa da Datafolha, 27% né, das mulheres disseram que nunca fizeram ou não costumam fazer o exame Papa Nicolau, que é o método mais eficiente, né, de identificação da doença. Você acha que as mulheres ainda têm medo de fazer exame? Ah, Carol, não tenho dúvidas. Eu costumo falar muito que uma coisa muito importante é a gente desmistificar a doença. É falar sobre a doença. E hoje a gente tem até jogo de celular para crianças, onde elas aprendem sobre o câncer. Ela tem lá o bonequinho que tem o diagnóstico de câncer e ela precisa levar aquele bonequinho à consulta com o médico, a nutricionista, fisioterapeuta. Isso é muito bacana para que as pessoas percam o medo da doença. E o medo, por vezes, ele leva a comportamentos irracionais. Muita gente realmente não tem aderência a um plano de rastreio por medo do diagnóstico. E, como eu falei, isso é irracional, né? Um dado interessante, os Estados Unidos instituíram lá como o Papa Nicolau como exame de rastreio na década de 50. Nos anos 80, eles já detectaram 70% de mortalidade. Então, com a implementação do Papa Nicolau como rastreio. Então, é inquestionavelmente um exame muito válido para que a gente reduza a mortalidade, né? Isso é um número triste. Doutora, de quanto em quanto tempo o Papa Nicolau deve ser feito? Carol, você deve fazer anualmente. E aí, depois de 2 testes negativos, esse intervalo passa a ser a cada 3 anos. Mas, normalmente, as mulheres acabam fazendo anualmente.
as mulheres que vão regularmente ao ginecologista, porque já fazem todos os exames de rotina e acabam incluindo o Papa Nicolau. Tudo bem fazer todo ano mesmo que dê negativo? Não seria necessário. E doutora, e o teste de HPV, ele é comum? Ele ainda não é um teste tão difundido, na rede pública não, né, por ser um teste muito mais caro. As vantagens dele diante do Papa Nicolau é que ele é mais sensível. Então, ele detecta mais as mulheres que estão infectadas pelo HPV. É diferente, né, a coleta. No Papa Nicolau, grupos de células são retiradas para que seja examinada por um patologista. Então, você precisa da coleta adequada e de um patologista adequado analisando aquela amostra. Já o teste, que ele faz uma pesquisa de material genético do vírus, ele utiliza muco da vagina ou da cérvix da paciente para ver se ela está ou não contaminada. Mas isso não significa que aquela mulher tenha o câncer de colo de útero. Está dizendo a você que ela está infectada e está infectada por um vírus de alto risco, mas não necessariamente que ela tem o câncer de colo de útero. Então, a pesquisa do HPV é mais sensível, mas a especificidade dele não é tão boa quanto o Papa Nicolau. A senhora falou que ele não é muito comum. As mulheres geralmente têm que pagar para fazer esse teste. Se ela fizer uma vez, por exemplo, ela vai fazer os exames de rotina, fez esse teste, não deu nada, nenhuma alteração. Depois de quanto tempo ela deve refazer? A gente não tem esse tempo exato, porque a infecção pode acontecer a qualquer momento, né? Então, a gente tem que avaliar outros fatores de risco para que a gente venha a instituir o tempo adequado da pesquisa. Doutora, a gente vai continuar falando do assunto daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Espaço Livre. Até já! De volta com o Espaço Livre. Hoje sobre câncer de colo do útero. Nossa convidada é Lilian Arruda, oncologista do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Doutora, a gente terminou o outro bloco começando a falar sobre os fatores de risco, né? Quais são os principais fatores de risco? Múltiplos parceiros sexuais, o início da atividade sexual em idade mais precoce, a não aderência ao uso de preservativo, imunossupressão, que são aquelas pessoas que têm as defesas mais baixas, porque o câncer ele vai acontecer com a interação de dois fatores. A pessoa que vai ter a defesa um pouco mais baixa, né, ou que não, mas se ela tiver mais baixa, ela está mais suscetível, e o tipo do vírus mais agressivo, o vírus de alto risco, né? E o tabagismo também, porque o canal cervical da mulher, ele é diferente, ele é menos protegido nas tabagistas do que nas mulheres não tabagistas. Então, ela já perde uma primeira barreira de proteção ali. E acho que as pessoas nem imaginam, né, que o tabagismo pode influenciar no câncer de colo do útero. A gente estava conversando antes do programa, a gente falou sobre isso mesmo, né? Que as pessoas acreditam que é só na região aqui da boca, língua, cérebro, e não, né? Pulmão também. E esquecem de outros tipos de tumor. E, inquestionavelmente, o câncer de colo de útero, as mulheres tabagistas, elas estão mais suscetíveis. E o uso de pílula anticoncepcional? Carol, a gente precisa de muito cuidado na interpretação dessa informação, porque a gente tem dados de que o uso prolongado do anticoncepcional, ele está associado a um maior risco do câncer de colo de útero apenas naquelas que a gente sabe que estão infectadas pelo vírus de alto risco, por algum daqueles vírus de alto risco. E esse grupo, mais comumente, entre as tabagistas também, tá? Então, eu quero passar a mensagem de que a doença realmente está intimamente relacionada com o vírus do HPV. Então, o uso de camisinha é essencial. Sempre. Não pode deixar de usar, né? E além do HPV, quais são os outros fatores que podem contribuir, né, para o aparecimento do câncer de colo do útero? Esses que eu já citei, esses fatores de risco do comportamentais aí da mulher. Tem uma idade que a incidência é maior do câncer? O câncer de colo de útero, ele é um câncer de mulheres jovens, realmente. Então, o rastreio, inclusive, acontece aí
dos 25 aos 60 anos, é uma faixa etária de mulheres mais jovens mesmo, tem daí seu pico entre os 30 e 40 anos. Doutora, 77% das pacientes, né, elas são diagnosticadas já em estágios avançados da doença. A gente pode explicar esse dado do quê? De desinformação mesmo, falta de ir à consulta mesmo, as mulheres não vão se consultar, como no começo a senhora já falou que ele não tem muito sintoma, não sabe o que está acontecendo, deixa de fazer exame, vai deixando para depois e aí quando vai ver realmente já está numa situação grave? É um dado preocupante, né, Carol? E realmente reflete a nossa realidade. As mulheres no Brasil costumam ir ao ginecologista quando vão iniciar a atividade sexual e depois quando estão grávidas só, né? Elas não aparecem, tem um gap aí em que elas não aparecem mais. Então, realmente, é pela não aderência ao rastreamento e por ser um tumor indolente, ele só vai dar sintomas quando eles realmente estão avançados. Então, a gente faz o diagnóstico com a doença já bem avançada. Então, a gente tem que lembrar também que em algumas regiões essas mulheres não têm fácil acesso. Né? Isso, acho que isso tem que ser bem pontuado. E a região norte aí, essas mulheres não apenas não têm o hábito de ir ao ginecologista, a gente sabe que o plano de rastreamento ele não é adequado. A senhora acredita que faltam campanhas, por exemplo, em relação ao HPV e até o câncer de colo do útero para levar um pouco mais de informação para essas mulheres, para elas tomarem os cuidados, como, por exemplo, o uso da camisinha, que é um cuidado básico e essencial? Sim. O uso da camisinha, a aderência aí à campanha de vacinação e, como você falou, quase 30% fala que nunca fez o Papa Nicolau. Então, é muito importante que as mulheres venham a aderir e a gente está falando de uma doença, gente, totalmente prevenível, né? É um tumor que a gente consegue evitar, uma catástrofe que a gente... A senhora falou que geralmente as mulheres vão, quando vão começar a ter relações sexuais no ginecologista, depois quando estão grávidas. Tem uma idade certa para a gente começar a frequentar o ginecologista, mesmo aquelas mulheres que nunca tiveram uma relação sexual? Na verdade, assim, se a gente vai falando sobre o câncer de colo de útero, o rastreio está indicado entre os 25 e os 60 anos, de acordo com o plano do Ministério da Saúde, para as mulheres que já tiveram atividade sexual, o que tem atualmente, né? Então, quem nunca teve atividade sexual, para essas não estão indicadas e fazer o exame do Papa Nicolau. E como que é feito o tratamento, doutora, do câncer? Carol, ele vai depender do estágio da doença. As pessoas precisam entender, a gente precisa trazer a ciência para próximo da sociedade mesmo, para que as pessoas entendam que o diagnóstico de câncer ele não é uma sentença de morte. Em estágios iniciais, o câncer de colo de útero ele é curável em quase 100% dos casos. Eu consigo curar e manter a fertilidade dessas meninas, inclusive. Então, a gente dá para fazer pequenos procedimentos e essas meninas poderem ter filhos, essas mulheres ainda terem filhos. Então, se ela tem uma adesão ao rastreamento, elas estarão curadas e férteis. E como que é o tratamento para os casos mais graves? Os casos mais graves, a gente fica de mãos mais atadas. A gente tem que fazer cirurgias maiores ou, em casos mais avançados, a cirurgia já é contraindicada. A gente trata com quimio e radioterapia. Se é uma doença já muito avançada, com metástases, nos resta a radioterapia como modalidade de tratamento para essas pacientes. A senhora falou sobre a questão da fertilidade, né? Nos casos mais avançados, o risco é maior, né, para a mulher? De vida, sim. Quanto mais avançada a doença, menos a gente consegue falar em taxa de cura para essa mulher. Qualidade de vida, porque os tratamentos também serão mais agressivos. E no caso da fertilidade? Também vai estar comprometida. Na maioria dos casos, geralmente, a mulher não consegue mais ter filho, né? Se a gente fala desse número aí já com diagnóstico em doença avançada, não. E o SUS hoje tem os recursos necessários para o tratamento da doença? Temos. Não são tratamentos muito complexos, a gente consegue sim tratar pelo SUS. O que
eu deixo como mensagem que a gente precisa realmente expandir os programas de rastreamento e dar para essas mulheres a disponibilidade do diagnóstico, uma vez que o rastreamento é positivo. Então, o Papa Nicolau é positivo, essas mulheres precisam fazer a colposcopia. Então, elas precisam de fácil acesso à colposcopia para que elas tenham o diagnóstico definitivo e sejam encaminhadas ao tratamento em tempo hábil também. Mas que temos recursos para tratar pelo SUS, temos. E o que falta para a gente expandir, né, esse rastreamento? Informação para a população aderir e o acesso. Né, Carol? Então, não adianta nada eu falar para as mulheres que elas devem rastrear e elas estarem bem educadas, mas elas irem à unidade de saúde e elas não terem a disponibilidade do exame. Elas encontrarem uma vacina em falta. Então, a gente tem um componente de vários fatores aí. A senhora citou também outro exame, né, que muitas mulheres já conhecem, que é a colposcopia. Queria que a senhora explicasse, né, o que é esse exame e o que ele detecta. A colposcopia, uma vez que a mulher teve detectada a infecção por HPV, pelo teste de HPV que você falou, ou com a citologia, o Papa Nicolau positivo, a mulher tem que ser submetida ao exame pelo ginecologista em geral, mas é uma visão, é um exame direto do colo do útero, em que ele vai investigar, ele vai examinar realmente o colo do útero em busca de alguma ferida, uma área suspeita em que ele possa biopsiar aquela área. E geralmente... É um exame simples, né? Não precisa temer esse tipo de exame, não precisa de sedação, de nada disso. Geralmente os ginecologistas já pedem, né, esse exame junto com o Papa Nicolau, é normal isso? Sim. Por que você acha que as mulheres têm tanto medo ainda de fazer esses exames? A gente falou do Papa Nicolau, já que elas têm medo de fazer. E no final das contas, as mulheres têm medo de ir ao ginecologista, né? Elas demoram muito tempo para ir. Carol, eu acredito que pelo que a gente estava falando, o medo do diagnóstico, duas coisas. A prática, realmente, a adesão ao método de rastreio, ao cuidado com a própria saúde e o medo do diagnóstico, né? Eu acredito que a gente ainda se depara e muito com pacientes que têm medo do diagnóstico oncológico. Eu acho que a gente está falando sobre o medo, tem alguns dados aqui, ó, a doença causa 5.000 mortes por ano, isso quer dizer que uma brasileira morre a cada 90 minutos em decorrência da doença, a gente pode até atribuir ao medo do diagnóstico, ao medo de fazer o exame e ao ginecologista, né? E aí eu levanto a bandeira, gente, diagnóstico em estágio inicial é igual a cura. Então, vamos rastrear que vai estar curada. Não precisa ter medo do diagnóstico. Não é uma doença que você tem o diagnóstico e você recebe uma sentença de morte, de forma alguma. Doutora, quais são os outros tipos de câncer mais comuns entre as brasileiras? Em primeiro lugar, se a gente não considera o câncer de pele não melanoma, é o câncer de mama. E, em segundo, o câncer coloretal. São os dois. E o terceiro... no Brasil como um todo, né, o câncer de colo de útero, como a gente está debatendo agora. E os tratamentos, nesses casos, eles são mais evoluídos que o do colo do útero, justamente câncer de mama, a mulher acho que já está mais familiarizada, acho que já chegou muito mais informação, por exemplo. A gente tem muitos avanços no tratamento de câncer de mama, que infelizmente o colo de útero ele não acompanhou esse avanço todo. O número de drogas disponíveis que nos permitem mais sucesso no tratamento, eu tenho mais com câncer de mama. Infelizmente, no câncer de colo de útero, a gente não tem. Então, prevenir é a mensagem mais importante e depois rastrear, fazer o diagnóstico precoce. Tem que deixar bem claro para as mulheres, uso de camisinha e ir regularmente ao seu ginecologista, né, para prevenir, para evitar não só câncer de colo do útero, mas diversas outras doenças sexualmente transmissíveis. Doutora, queria agradecer sua presença aqui no programa. Quer deixar algum contato? Deixo, Carol, agradeço o convite e qualquer dúvida através do e-mail larruda.oncologia@gmail.com. Muito obrigada pelas informações e pela participação no programa. Obrigada, Carol. E o Espaço Livre de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.